Oiê, preciosas! Oi, preciosos! Vocês estão bem? Espero que sim. Tô sumidinha, né? É por isso que eu vim aqui hoje. Passei um final de semana divertido. O meu filho mais novo, todo ano, envolve a família para ajudar em uma festa dedicada às crianças da comunidade. Ele é um grande apoiador de uma amiga dele que faz esse trabalho há muitos anos. É muito bonito, é muito divertido. É sempre muito recompensador ver a alegria das crianças, elas rindo, gritando para variar, extravasando alegria, né? Esse mesmo filho me ligou há pouco. Um amigo dele atentou contra a própria vida. Ele só tinha 18 anos. Nessas horas, é difícil para qualquer pessoa ter as palavras certas para dizer a outra pessoa, para consolar. É preciso mirar o foco única e exclusivamente na pessoa que está enlutada. Mesmo assim é difícil. Depois que conversamos, eu fiquei bastante reflexiva. Eu falei em outros vídeos já sobre o quanto todos nós estamos órfãos. Somos todos crianças crescidas e órfãs, sem uma referência, sem um exemplo. E nós vamos procurando isso para tudo que é lado, seja na religião, seja na política, seja em qualquer setor da vida, seja em qualquer setor da sociedade. Se nós adultos estamos órfãos, quem dirá os mais jovens? Existem pessoas que elas não batem cartão na internet. Elas não têm compromisso com a internet. Elas publicam uma foto, uma selfie de vez em quando para compartilhar um momento que elas acreditam que estão muito bem. E tudo se resume a isso. Elas interagem em rede social quando elas se sentem entediadas, não tem outra coisa para fazer. São exatamente essas pessoas que precisam do nosso melhor, mas é contraditório, porque são exatamente essas pessoas
porque estão fazendo o que muita gente não faz. Usar menos internet. Eu estou há meses analisando a internet, várias redes sociais. Como eu já disse muitas vezes, eu enxergo padrões. Há padrões que eles devem ser mantidos. Por exemplo, na natureza há um padrão. Há um padrão que precisa ser mantido porque toda a natureza tem consciência de que um existe em função do outro, para o outro, em prol do outro. Os seres humanos não são assim. Há algo muito errado quando há um padrão de comportamento nos seres humanos. Eu vejo como se as multidões formassem um rio de gente, seguindo todos para uma mesma direção de cabeça baixa. Houve uma época que eu observava enquanto eu caminhava que muitas pessoas andavam olhando para o chão. Imediatamente eu já percebia que elas estavam cabisbaixas, ou tristes, ou tímidas, ou com o pensamento longe. Hoje em dia é porque elas estão com o celular. Hoje em dia, quando eu caminho, às vezes até assusto. Quantas pessoas falando sozinhas, entre aspas. Até décadas atrás era normal ver pessoas andando na rua falando sozinhas. Hoje em dia elas estão com um fone sem fio. Elas andam falando com alguém no celular. Seja em casa, seja na rua, seja onde for, todo o foco das pessoas está voltado para o celular. Não é exatamente as redes sociais. A comunicação, ela se dá à distância o tempo todo. São os aplicativos de comunicação. É tão complexo tudo isso que não dá nem para desenvolver aqui. Mas é como se a internet tivesse se tornado uma viseira, onde só se enxerga uma direção, não se vê mais nada. A florzinha bonita que brota no asfalto, ela não é vista a olhos nus. É através de uma imagem da internet. Tudo o que as pessoas sabem
é porque elas viram na internet. Hoje em dia eu considero nobre quando eu vejo alguém, por exemplo, no metrô, de cabeça baixa, lendo um livro e não olhando para um celular. A internet, ela está povoada de peritos de tudo, de sabe-tudos, de donos da verdade, da razão, de receitas para todo tipo de necessidade, receitas rápidas, atalhos, ciladas, armadilhas, mas acredito que o pior de tudo seja as doutrinações. Há alguma coisa de muito estranho em repetições. Deve-se tocar um alerta interno diante de repetições. Há vários tipos de doutrinação, internet afora. Algumas bastante interessantes, que discursam o quanto você é livre, o quanto você tem direito para escolher, enchendo de elogios, gratificações, um saco de adjetivos positivos. Tudo para mascarar a doutrinação. De repente, ninguém é livre coisa nenhuma, ninguém usufrui do direito de escolha coisa nenhuma. Todo mundo só muda de prisão. Esses dias que eu não subi vídeo, eu esqueci da internet. Sim. Ah, vocês não são tão importantes? São. É por isso que eu tô aqui. Se não existisse internet, ninguém saberia da minha existência. A questão não é essa. Eu esqueci da internet. A internet é um mundo paralelo, é um mundo virtual, onde há pessoas reais. Só que a realidade não está na internet, está no offline, onde se pode comunicar com pessoas reais sem ser por um aparelho. Esses dias eu senti tanto prazer em pequenas coisas da vida, em simplesmente tomar um café, admirando as plantinhas e sentindo o vento, fazendo meus trabalhos, interagindo com a minha família. Eu esqueci da internet. Eu esqueci que domingo à noite eu gravava mensagem para a semana. E não é que as pessoas que eu tento alcançar não são tão importantes. Não é sobre importância.
é sobre o que nós temos de fato. Como se valoriza o que tem? E o que de fato se tem? Não está na internet, está no offline. Se a família daquele garoto de 18 anos estivesse mais offline, talvez tivesse percebido que ele possuía a pior de todas as depressões, aquela que a pessoa não reclama de nada, aquela que a pessoa está sorrindo o tempo todo, aquela livre de qualquer suspeita, aquela depressão silenciosa, aquela depressão que não há nenhum histórico de autoagressão. A internet se tornou uma fuga. E do que as pessoas estão fugindo? Existe um padrão de comportamento virtual. Existe uma hierarquia através de tudo que existe na internet, social e intelectual. As pessoas que estão naquela rede vizinha TikTok, elas não usam YouTube. Elas usam aquela rede quando elas estão naquele momento que normalmente se fica olhando para o teto, pensando, observando os próprios pensamentos, relembrando alguma coisa, rolando a barra e de repente para naquilo que chama a atenção. Assiste porque o vídeo é curto e fica nisso. Se o tempo está curto, não se dá mais conta de tudo que tem para fazer. Também não há mais tempo para si próprio, para ficar sozinho consigo, para observar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e emoções, para manter a memória, a lembrança ativa. Absolutamente tudo de nós está sendo dominado por internet. Mas é a internet ou é o aparelho? Eu já mencionei que quando eu saio, eu não levo o celular. Também não acesso à internet pelo celular. O celular para mim é apenas um telefone. Todos os meus acessos são pelo notebook. Exatamente porque muitas vezes, desde que eu passei a usar a internet,
Eu tenho notado a mesma coisa e isso está tomando uma dimensão absurda. Eu desconecto da minha realidade quando eu sento aqui e ligo meu notebook. Quando termino o que estou fazendo, eu desconecto da internet e volto para a minha realidade. Eu me recuso a ficar com meu foco no aparelho. Se eu for lá fora, o meu aparelho vai ficar aqui na mesa. Se eu for no banheiro, o aparelho vai ficar aqui na mesa. É para isso que tem notificação, é para isso que tem os sons. Quando toca, eu venho aqui na mesa, pego e verifico. Eu já analisei, eu não cansei de analisar os efeitos deste aparelho. Eu fiquei impressionada em observar uma amiga do meu filho que, conforme nós vamos conversando, ela sempre está acessando o Google, fazendo busca. Qualquer coisa, ela acessa o Google. É uma crítica? Não é uma crítica, é uma preocupação. Mudou-se o tipo de condicionamento. Tem alguma coisa errada. E será que é só eu que estou vendo isso? Se só eu estiver vendo isso, então sou eu que estou errada? É como sentar na sala de espera do consultório e olhar para todas as pessoas que estão ali. Todas estão com a atenção no celular. Ah, mas o que você está fazendo aqui então na internet? É isso que eu vim explicar. Eu uso a internet desde 1999. Aprendi sozinha tudo que eu pude sobre hardware, softwares, e eu venho acompanhando a evolução da internet desde então, mas não só isso, eu venho acompanhando as mudanças de comportamento virtual. A primeira vez que eu usei a internet foi para ter um e-mail. A onda era ter e-mail, mas não simplesmente uma modinha, passou a ser uma necessidade, um modo de se comunicar diretamente com as pessoas. Não importava se você tinha um telefone fixo, todo mundo pedia e-mail. Assim sendo, todo mundo se comunicava comigo apenas por e-mail. O e-mail passou a ser a onda da vez. Aí
através do e-mail, me chegou uma mensagem que me marcou para sempre. Era um alerta ativista em prol das focas bebês. Foi aí que eu resolvi usar a internet. Eu criei um site para divulgar os ativistas, o cyberativismo. Em momento algum, desde que eu uso a internet, eu busquei popularidade, curtida, fama, seguidores, nada disso. Eu sempre usei a internet para trabalho. A internet para trabalho é uma ferramenta incrível. Mas eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu olhei para o Facebook e estava escrito na capa: para aproximar as pessoas. E eu nunca vi as pessoas tão distantes umas das outras. Vai chegar um momento que abraço vai ser uma memória, se é que a gente consegue se lembrar de um abraço. Desculpa. A sensação de um abraço. Eu tô nessas. Toda vez que eu vejo alguém, eu abraço. Abraço e memorizo o abraço. Porque a internet é tudo isso, mas não dá para abraçar o outro pela internet. Essa coisa de receba meu abraço virtual também. Tem alguma coisa muito errada. Nem tô falando dos discursos, né? Sobretudo as tantas causas, todas pela internet. Mas a maioria das pessoas que precisam serem alcançadas por engajamentos, por militâncias, elas não estão na internet. No mínimo, elas estão no TikTok ou elas estão em uma rede social específica apenas para postar alguma selfie. Elas estão no offline. Elas que precisam mais de atenção, longe do alcance de tanto discurso. É tanta internet na cabeça, no tempo, na vida, na energia das pessoas, que é como se as pessoas estivessem se transformando num holograma. Em vez de levarem o seu real para a internet, elas permitiram que a internet viesse para o real delas. Não é à toa que tantos jovens que ficam por muito tempo na internet não conseguem mais ter expressão facial.
elas estão tão acostumadas ou condicionadas a demonstrar emoção através de emoji, que elas não demonstram mais pela face. Eu tenho muita coisa para dizer, ao mesmo tempo não tenho nada. Mas, levando-se em conta minhas visualizações, eu deixo esse registro apenas para, se alguém tropeçar aqui, ou caso a Adriana me procure, embora nós tenhamos outros meios de nos comunicar. Eu estou me afastando daqui por algum tempo. Eu já deixei todas as minhas redes sociais, o blog, e não vou encerrar as atividades do YouTube, mas eu vou me afastar por um tempo. Eu quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero analisar se com tanta internet eu não acabei me tornando um personagem virtual no offline, se eu continuo sendo eu, sendo real. Quais são os meus interesses? Os meus interesses, eles são publicados aqui nos meus vídeos. E eles são muito meus. E pouquíssimas pessoas se interessam pelos meus interesses. E para mim tá tudo bem. Eles são meus interesses. Mas eu quero me autoanalisar. Eu quero saber o quanto eu acabei sendo doutrinada e manipulada durante todos esses anos pela internet. Um mundo onde tudo parece possível, onde todo mundo é poderoso, onde todo mundo é o senhor da razão, onde qualquer absurdo pode ser ensinado para as pessoas, qualquer ilusão pode ser vendida e acaba sendo comprada. Como que eu não vou enxergar a perda do senso, a perda da noção, a perda do enraizamento do pé no chão? Se todo mundo quer viver desse jeito, é um direito de todo mundo. Eu não quero. Eu não quero. A ambição da minha vida foi alcançar liberdade, paz de espírito. Nós nunca seremos totalmente livres. Mas se nós conseguirmos ser 90% livres, tá ótimo. Os 10% se referem a esta casca. Somos prisioneiros
aqui dentro. A jornada de autoconhecimento, ela pode continuar até a idade que você está. A regressão consciente, ela pode ser aplicada toda vez que você achar necessário retornar alguma memória sua. Toda jornada tem como intenção fazer você perceber qual é a chave que abre todos os caminhos da sua vida. O autoconhecimento. Absolutamente nada diferente disso vai ser capaz de mudar a sua vida e sua história. Se você não souber quem você é, você não vai saber o que você quer e para onde você quer ir. Você não vai ter como se defender, se proteger. Você não vai ter como progredir em absolutamente nada. Pode haver tudo que é tipo de receita por aí. Receita de prosperidade, receita de elevação espiritual, receita de tudo que você imagina. Mas a chave sempre vai ser o autoconhecimento. Porque tudo é de dentro para fora. De fora para dentro, acontecem vídeos como esse, por exemplo, onde a internet, ela domina quem deveria dominar. Vocês podem adaptar a jornada de autoconhecimento de acordo com o seu jeito, a sua personalidade, o seu tempo. E não precisam ficar apenas em tudo que foi passado. Vocês podem procurar livros de filosofia, não vídeos, não livros de autoajuda, livros de filosofia. Estudem, leiam filosofia. A partir da filosofia, ela vai acabar despertando cada um para outra vertente. Quem sabe um dia muitos e muitos de nós tenhamos nos autoconhecido o suficiente para poder estarmos aptos não apenas para cuidarmos de nós mesmos, mas também das futuras gerações. Desde que eu vim morar para cá, isso tem 1 ano, é o segundo jovem, garoto, que tira a própria vida, que eu conheça aqui. Imagine no resto do país. O individualismo tem muito de egocentrismo. Não há mais empatia, não há mais percepção.
Ninguém tá nem aí para ninguém. Quando parece que alguém se importa, tá querendo ganhar alguma coisa com isso. O que vai ser dos nossos jovens, das nossas crianças? Se os adultos estão mais perdidos que bolinha de fliperama. Eu quero usufruir, eu quero aproveitar as pessoas do off. Eu quero voltar para a realidade. Eu quero a minha atenção, meu foco direcionado a tudo que meus olhos podem alcançar ao meu redor, não através de um celular. Eu estou tentando me lembrar quando foi que a morte de alguém deixou de ser algo difícil de aceitar. Não importa conhecer ou não, uma vida que se vai é uma vida que se vai. Não é como ele partiu, é porque ele escolheu partir. Como que garotos de 18, 20, 23 anos escolhem partir desse mundo? Se eles não conseguem enxergar o valor da vida, é porque quem deveria estar instruindo, mostrando, não tá nem aí. E eu não tô falando só dos pais. Quem somos nós diante dos jovens e das crianças? Quem somos nós? É isso.